Paz do Senhor, irmãos. Amém. Desejo um bom sábado a todos. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos dar início ao nosso culto divino. Para isso, convido os irmãos a ficarem em pé. Junto com a orquestra promessista, estaremos louvando o hino inicial número 378, com o título Os Guerreiros se Preparam. Enquanto a orquestra se prepara, nós aqui estaremos fazendo uma oração em favor do culto. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, iniciamos nosso culto com o cantar do hino número 378. Come
Malaquias, capítulo 4, apenas os primeiros 3 versículos. Malaquias 4, para logo fazer uma oração em favor do culto. Amém? Diz assim a palavra de Deus: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, disse o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz o galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas casas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sobre as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, disse o Senhor dos Exércitos. Amém? Diante dessa palavra, convido os irmãos a dobrarem seus joelhos e orar em favor do Senhor. Amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que você seja tocado pelo Espírito Santo nessa hora. Que aquilo que está no seu coração, o Senhor possa suprir nessa manhã. Amém? Nós somos os guerreiros que devemos nos preparar para a vinda de Jesus Cristo. Ele está perto cada dia. Que nós possamos nos alegrar nesse culto, nessa hora, e possamos adorar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero estender as boas-vindas a todos, em especial as nossas visitas que estão hoje aqui. Nós ficamos muito felizes com a presença de cada um de vocês. Agora eu passo a oportunidade para a orquestra, o Messias estará louvando ao nosso Senhor Jesus Cristo, e logo o nosso irmão Cássio estará ministrando outros lugares.
Amém? Agora, Senhor, irmãos, nós gostaríamos de convidar as crianças para estar louvando o nome do Senhor. E adolescentes, segundo a criança nossa, crianças e adolescentes. Por gentileza. Pela mesa
Amém, né, irmãos? Glórias a Deus. É maravilhoso ver as crianças louvarem o nome do nosso Deus, não é verdade? Irmãos, a paz do Senhor. Glórias a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de poder estar mais um sábado na casa de Deus. Eu gostaria de convidar a diaconisa Lúcia, que estará fazendo a oração pelos ofertantes e dizimistas da casa do Senhor, e os nossos irmãos a ficarem de pé para juntos orarmos e adorarmos ao nome do nosso Deus. Paz do Senhor, irmãos, oremos. Santo eterno Deus, o Deus bendito, Pai maravilhoso, mais uma vez, Senhor meu Deus, estamos aqui, meu Pai, na tua casa, Senhor meu Deus, para te adorar, te exaltar, te bendizer, Pai. Obrigada, Senhor meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, Pai. Obrigada, Senhor meu Deus, por cada dia, Senhor meu Deus. Glórias a ti, louvado, exaltado és tu, Senhor Deus poderoso. Ó Deus bendito, adoramos a ti também, Senhor, através das nossas ofertas, Senhor meu Deus. Que o Senhor continua, meu Pai, derramando as tuas bênçãos, Senhor meu Deus, abençoando a cada ofertante, a cada dizimista da tua casa, Pai. Ó Deus bendito, que o Senhor possa, Senhor meu Deus, encher os nossos corações, meu Pai. Que possamos ter um coração grato, Senhor meu Deus, cheio de gratidão, meu Pai, diante de ti, Senhor. Reconhecendo, Senhor meu Deus, que só o Senhor é nossas vidas, meu Pai. Só o Senhor, meu Pai Santo, é um Deus que tudo pode, um Deus, Senhor meu Deus, que abre portas, meu Pai Santo. Oh Deus bendito, continua, Senhor meu Deus, nos abençoando, Pai, derramando as tuas bênçãos, Senhor meu Deus, que possamos reconhecer, meu Pai, que só o Senhor é Deus nas nossas vidas, Pai. Que possamos, Senhor meu Deus, nos derramar, Senhor meu Deus, diante de ti, meu Pai. Oh Deus bendito, santo, santo és tu, Pai. Muito obrigada, Senhor meu Deus, por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que pedimos e agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Venha o teu reino.
Nós acabamos de pedir que o reino de Deus venha sobre nós. Mas você, de fato, reconhece quem é o soberano deste reino? Em Mateus capítulo 16, os versos 16 a 17, Pedro, ao ser perguntado ali por Jesus, aos discípulos, quem que ele era, Pedro responde de forma assim surpreendente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro não foi dele mesmo que foi dada essa resposta. Jesus mesmo afirma que o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, revela a Pedro a essa afirmação, essa verdade. Deus tem revelado a nós, a cada um de nós, dia após dia, quem que é o nosso Deus, quem que é esse Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz para nos dar a vida, para nos dar a salvação. Eu gostaria de convidá-lo, meu irmão, minha irmã, para juntos nós louvarmos e adorarmos a esse Filho do nosso Deus vivo. Amém? Vamos ficar de pé e pedir que a bênção do Senhor possa ser conosco. Amor assim, como
Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Palavra do nosso Deus em Mateus, capítulo 5, verso de 1 até 5. Mateus 5. Diz assim a palavra do nosso Senhor, na sua Bíblia, ou quiser acompanhar na projeção, dizendo que Jesus, vendo então a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximou-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Feche os olhos. Ó Deus, nós exaltamos a Ti, ó Deus, em espírito e em verdade, pelo poder dos nossos lábios aqui, glorificando e adorando o Teu nome. Mas queremos Te invocar aqui agora, Senhor, para que a Tua palavra também possa ser eficaz e poderosa em nos orientar e nos dirigir. Por isso nos colocamos agora em Tuas mãos, para pedir a Tua bênção, ó Deus. Vem falar conosco através dela, venha me usar em Tuas mãos para falar de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Nós estamos aqui para sermos, ó Deus, aperfeiçoados diante da Tua presença, e clamamos, portanto, ó Deus, que a Tua palavra possa provocar em nós, ó Senhor, esta mudança, este bom comportamento, ó Deus, para que assim diante de Ti o Teu nome seja glorificado e adorado. Pedimos da Tua bênção, nos colocamos em Tuas mãos de poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Paz do Senhor a todos. Vamos estarmos aqui em mais um sábado para meditarmos na poderosa palavra do nosso Deus. Relembrando e reforçando, né, irmãos, que hoje não é o culto dos jovens, né? O culto dos jovens é amanhã agora, né? Aos domingos. Passamos aí de forma que o culto dos jovens seja mais vibrante, né? Que nós possamos convidar mais jovens, né, para estarem presentes aqui. O culto de domingo acaba se tornando, né, uma forma mais fácil, digamos, para chamarmos, convidarmos os jovens para estarem aqui presentes e nós juntos podemos adorar. Por isso, então, aproveite aí, né? Nós temos aí alguns convites aí, os convites foram feitos aí, divulgue nas redes sociais aí para que mais pessoas, e traga, né, a juventude aí para amanhã, nós podemos estar adorando ao nome do nosso Deus juntamente com a juventude. Daqui a pouco o nosso líder estará aí com uma palavra aí, comunicando algumas coisas aí para os jovens hoje, né, falando alguma coisa aí para a igreja também, tá bom? Palavra do nosso Deus aqui, que fala no momento onde Jesus provoca ali, né, as pessoas que estavam em sua volta, principalmente os seus próprios discípulos. Nós vemos que Jesus, irmãos, ele tinha uma característica, e nós conhecemos bem da pessoalidade do Senhor Jesus Cristo, porque ele provocava e provoca até os dias de hoje os nossos pensamentos ou as nossas reflexões sobre aquilo que nós temos feito e aquilo que nós podemos fazer. Se há uma característica interessante do Senhor Jesus, é exatamente de apontar caminhos para que nós mesmos possamos enxergar esse caminho. Talvez a nossa vida cotidiana, talvez com certeza, né? A nossa vida cotidiana, ela costuma colocar em nós algumas barreiras visuais, algumas barreiras sobre aquilo que está muitas vezes até óbvio em nossa frente. E quando nós tratamos de vida espiritual, o nosso dia a dia ele tende a não nos ajudar muito, né? A vida espiritual muitas vezes ela é relevada a um segundo plano, ela é relevada aos momentos em que a gente está diante de uma situação mais adversa. Aí nós fortemente nos lembramos, né, de que há um Deus nos céus. Eu acho interessante, porque você quer ver as pessoas serem provocadas em relação a Deus quando elas estão doentes, quando estamos enfermos. Enfermos, nós invocamos o nome do Senhor com extremo poder. Quando estamos muitas vezes abastados, ou quando estamos com mais tranquilidade, tendemos a
não nos lembrarmos muito do poder de Deus, poder este que muitas vezes nos conduziu a uma condição ou uma situação de vida com mais conforto. Essa é a grande verdade. Nós tendemos a viver as nossas vidas ultimamente buscando felicidade. E é interessante falar de felicidade porque é um tema corrente, né, em todo o tempo. Toda hora nós vamos ouvir, ou você vai arrastar aí o seu arrasta para cima aí, né, nas suas redes sociais, e você vai buscar, você vai ver pessoas sugestionando de alguma forma como que você vai fazer alguma coisa para buscar a felicidade. Infelizmente, nós atrelamos felicidade principalmente a ganhos financeiros. Então, por isso que o arrasta para cima, como a gente costuma brincar já aí, né, virou tão moda que agora a gente tudo é arrasta para cima, porque a gente já sabe que é o golpe, né? Falou de arrasta para cima e já fala isso é golpe, né? Porque na maioria das vezes é atrelada a alguma coisa financeira e neste gatilho emocional, tá? Essa é a palavra que a gente tecnicamente utiliza, tá? É o gatilho emocional. O gatilho emocional para te trazer felicidade é você ganhar mais, é você financeiramente ter sucesso. Então, esse é o gatilho emocional que a gente utiliza, tá? Quando eu estou falando a gente, como profissional, muitas vezes na área de redes sociais, a gente engatilha as pessoas e traz, né, a gente chama de gerar os leads, aí, né, ou gerar a comunidade, exatamente provocando esse gatilho emocional. Por que disso? Nós mentalmente criamos que a nossa felicidade ela será sempre atrelada a valores financeiros, algo que eu tenho na minha conta corrente hoje. Parece que isso é o gatilho que resolve os problemas. Mas aí, quando você, mesmo se abastando financeiramente, você se depara com talvez o que é mais crítico para o ser humano, a falta da saúde. A falta da saúde é o que dispara muitas vezes em nós aquilo que eu encontro como barreira. Mesmo financeiramente eu estando preparado, chega uma hora que não há como eu transpor aquela barreira, e aí então eu vejo e consigo enxergar as minhas fragilidades. O Senhor Jesus, quando ele está com os seus discípulos, o tempo todo ele está buscando mostrar a esses discípulos e consequentemente aos seus seguidores que a tal felicidade ela nada mais é que apenas um momento. Ela é uma situação que você vai viver por alguns momentos. Até porque as nossas vidas, e eu tenho falado isso em algumas mensagens aqui, ela nunca é uma ascendente constante. Você vai ter momentos de muita alegria, mas você vai ter momentos de muita tristeza. Se há uma certeza que nós podemos colecionar em nossas vidas e levar todos os dias, é que a morte, que talvez é o que mais nos provoca tristeza, vai chegar em nossa casa. Não há como você viver neste mundo, e eu infelizmente vejo muitas pessoas vivendo assim, achando que jamais uma situação dessa vai acontecer na sua vida. Aí quando a morte adentra, por algum motivo, seja um parente, seja alguém próximo, seja alguém que está junto, você se depara em uma situação de tristeza profunda, e muitas vezes as pessoas não conseguem nem se resgatar a si mesmo. Eu estava lendo uma reportagem essa semana, né? Foi nessa semana, houve um acidente aqui ali na descida de Jaciara, ali para Cuiabá, no único trecho que não é duplicado daqui para Cuiabá, né? O único trecho que não é duplicado, teve um acidente ali naquele trecho ali, acho que foi segunda-feira, uma coisa assim, e no acidente faleceu um rapaz que tinha acabado de casar. Eles estavam indo em lua de mel, eles estavam saindo. Então assim, eu fiquei daí indagando, pensando nisso, né? Aquele casal viveu um dia antes um momento de extrema felicidade, né? A menina
encontrou um rapaz, o rapaz encontrou alguém para completar suas vidas, eles se uniram pelo laço do matrimônio, estavam com certeza algumas horas antes vivendo uma tremenda alegria, uma tremenda felicidade em suas vidas, comemorando aquele momento. Aí eles saíram para ir para passar alguns dias, os primeiros dias de um casal, que eu sempre imagino isso, os momentos de maior alegria na vida de uma pessoa, e aí de repente a sua vida é ceifada. Do momento de extrema alegria no dia seguinte, um momento de extrema tristeza na vida de alguém. Aquele que foi, mas aquele que fica, agora está num vale de tristeza. Por isso que a felicidade é algo que Jesus, ele talvez nunca tenha contemplado com muita força. Porque você vai observar em todas as suas palavras que Jesus, ele não focou muito em felicidade momentânea. Ele buscou sempre orientar e nos orientar de que o fardo pode ser pesado, mas o fardo nós colocamos em Jesus. Mas o fardo vai deixar de existir? Não, o fardo vai continuar existindo. Ou seja, aquilo que nós temos que carregar, nós vamos carregar. Os momentos de tristeza vão continuar existindo em nossas vidas, e esses momentos de tristeza, como nós até lemos aí, estudamos na lição bíblica agora mais cedo, onde o povo é provocado em olhar para o seu passado e entender o que fez de errado lá, para provocar uma mudança futura, de forma presente, eu mudar o meu presente, alterar a minha forma de viver agora, para que o meu futuro seja resguardado e garantido, não de plenos momentos de felicidade, mas daquilo que nós podemos chamar de qualidade. Então talvez o que nós mascaramos como felicidade, não é bem felicidade que nós estamos buscando. O que nós estamos mais buscando é a qualidade. E a qualidade, ela é diferente de felicidade. Porque a qualidade é exatamente aquilo que dentro, vamos falar aqui de uma linha de produção, ou vamos falar do boro, vamos falar como temos aqui o nosso quase agricultor, aqui o nosso agrônomo, ele vende qualidade. Não tem como nem que você usar aqui o exemplo aqui, ele vende qualidade. O produto que ele vende é para dar qualidade. Agora, você vende uma vez só? Graças a Deus não, Graças a Deus não, você tem que vender todo ano. Porque a qualidade é um processo. A qualidade é algo que você tem que estar o tempo todo vigilante. A qualidade é algo que o tempo todo você tem que estar investindo nela. Então você vai observar que daí quando a gente utiliza, eu peguei aqui esses 3 primeiros versos aqui do Sermão da Montanha, o sermão ali de Jesus, ali, quando ele sobe no monte. Então nesse momento ali ele se aproxima dele algumas pessoas, como nós lemos ali, e aí então ele começa a ensinar de forma muito simples, e ele usa aqui desses 3 primeiros elementos que demonstra claramente que não é a busca de felicidade que vai garantir a nós uma vida saudável, mas o que nós temos que focar é muito mais em buscar uma qualidade de vida. E quando você observa ali que a primeira direção que Jesus dá ali no verso, já no verso 3, quando ele começa ali a orientar, e no verso 3 ele fala sobre a humildade, Ele fala que os humildes, os pobres em espírito, em algumas traduções aí, ele coloca o reino dos céus como a morada daqueles que têm a humildade no seu coração. E veja que humildade é uma característica muito difícil de desenvolver. Ela é difícil de desenvolver porque, assim como a felicidade que a gente está o tempo todo buscando, que está atrelado a normalmente dinheiro, a humildade, ela está literalmente, ela está integralmente ligada a um esvaziamento de si próprio.
e você passa boa parte da tua vida construindo um caráter, ou construindo uma imagem pessoal, para você mostrar às pessoas que você é você. Mas ao mesmo tempo Jesus vem falar para você aqui hoje: olha, para você alcançar o reino dos céus, que talvez seja daí o ápice daquilo que nós poderíamos talvez vender ou falar como felicidade plena, já que quando nós estamos falando de vida espiritual, nós estamos buscando a felicidade plena, que não é essa que nós vivemos aqui. A felicidade plena é a redenção provida pelo plano de salvação da humanidade, ao qual Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, para então nos abrir as portas, para agora sim nós enxergarmos uma possibilidade lá no futuro, de termos uma felicidade plena pela vida eterna, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, percebam que há uma estrada a ser caminhada aqui, e dentro dessa estrada, o esvaziamento de si para buscar a humildade, ela faz parte essencial de nós caminharmos na busca desta futura felicidade plena. Ou seja, primeiro eu tenho que prover a minha vida de qualidade, e é por isso que Jesus ele fala isso aqui: abençoados são aqueles que têm o espírito manso. E o espírito manso nos dias de hoje é algo que é um desafio para todos nós, porque nós somos muito mais explosivos, nós somos muito mais combativos quando nós somos confrontados por alguma situação, do que nós somos aquele que pensa duas vezes antes de falar ou pronunciar alguma coisa. Com certeza você já foi provocado alguma vez, ou você já foi desafiado, ou você viveu uma situação, ou vive situações aí hoje em dia em que não tem como, você acaba explodindo, você acaba falando o que não devia, como a gente costuma dizer, né? Ou falando palavras as quais era melhor você ter pensado duas vezes, mas depois você já falou e agora o estrago está feito. Notem que o Senhor Jesus ele começa a orientar as pessoas nessa busca de uma qualidade de vida, de uma qualidade plena diante do Evangelho dele, nos ensinando isso, que a busca por uma humildade não é uma característica momentânea, não é algo para você viver um ou dois momentos, mas é algo para você aplicar na sua caminhada plena espiritual, na sua caminhada que conduz ou que provoca na sua vida uma mudança constante. Assim como todo o tempo eu tenho que preservar a qualidade de alguma coisa, o tempo todo eu tenho que estar investindo naquilo, a humildade é um processo também de investimento contínuo. Você não vai sair daqui hoje, de repente você vai falar: realmente eu tenho respondido muito prontamente, eu não tenho pensado duas vezes. Você não vai sair dessa porta aqui hoje, receber uma oração aqui e ir lá fora, você já vai a partir daqui a pouco mudar a sua atitude em ser mais humilde. Não, isso é um processo que você precisa construir. Por isso que Jesus ele traz o povo a si, ele traz os seus discípulos ali, principalmente os discípulos, porque ele estava aqui preocupado em formar na cabeça daqueles que iriam depois pregar a sua palavra, um discipulado que pudesse compreender profundamente o que é viver uma vida de humildade. E vocês percebem que depois nós vamos ver, depois disso aqui ainda, você vai ver eles ali na frente, discutindo entre si, quem deles era o melhor. Olha só que absurdo. Jesus chama eles, coloca eles ali no pé deles ali e começa a relatar para eles: olha, vocês precisam ser humildes de coração para vocês herdar aquilo que eu tenho prometido para a sua vida futura. E passa um pouquinho depois, eles estão lá discutindo entre eles quem deles seria o maior ou seria o mais amigo de Jesus. A provocação que Jesus Cristo faz para nós, irmãos, aqui nesse sermão, ou que Ele nos faz aqui em relação à humildade, não é que nós vamos de alguma forma aceitar tudo quanto é coisa. Não é isso. O que Ele nos traz aqui à memória é que
nesta busca da qualidade de uma vida muito melhor, de acordo com os ensinos do Senhor Jesus, ela tem que superar a busca de felicidade, ela tem que superar muito mais o passo para trás, ela tem que nos trazer no nosso dia a dia a construção de um caráter que sabe realmente ser humilde diante de todas as situações. E isso é uma construção que nós temos que fazer todos os dias. Não é algo que você vai sair daqui hoje já preparado. É algo que, se você já não vem se preparando, você precisa começar. Você precisa dar a centelha inicial. E talvez isso sim, você possa sair daqui hoje com essa reflexão na sua mente, de que é necessário moldar algo na sua vida, mudar algo para buscar não uma felicidade nesse momento, mas buscar muito mais qualidade. Para buscar essa qualidade, talvez você precisa dar um passo atrás nos momentos mais importantes de decisão na sua vida, para que haja sempre, não uma pronta resposta, mesmo que a resposta demore um pouco mais para ser dada, mas que ela seja uma resposta de qualidade, para você então asfaltar uma plenitude de uma via perfeita até o dia que Jesus voltar para buscar a nossa igreja. Não há como você construir uma vida de qualidade, como diz aqui a palavra do Senhor, para que nós possamos reinar, ou buscarmos, ou estarmos no reino dos céus, se desde agora eu não construir muito mais qualidade nesse processo meu de construção da minha vida. Quando a gente continua, ou olha aqui o próximo passo que Jesus nos dá aqui também, nesse processo de busca, que não deve ser de felicidade, mas sim muito mais de qualidade, nós vemos aqui que abençoados são. Aí ele vai falar, vai usar o termo de os que choram, ou vai usar o termo de muitas vezes os mais honestos, até podemos dizer aqui, porque esses de alguma forma vão ser consolados. E este consolo aqui é que me provoca, ou que Jesus nos provoca aqui algumas situações, porque muitas vezes quando a gente fala do choro, a gente atrela isso a luto. O luto de que alguma coisa, alguém morreu, então eu choro por aquilo ali, e aí então eu vou ser consolado. Mas há uma linha de pensamento que nós precisamos compreender aqui, porque o Senhor Jesus, quando Ele nos chama para compreendermos que Ele é o Todo-Poderoso, que nós, como criaturas aqui na terra, nós somos pecadores. E o reino dos céus, ele é algo tão grandioso que nós aqui, por mais que a Bíblia tenha revelado toda a vontade de Deus, ela tem aqui mostrado, lá no Apocalipse, toda a tentativa de ilustrar o que é os céus, nós ainda não compreendemos, e a nossa mente finita não consegue compreender o que é o reino dos céus. Nós precisamos, isso aqui sim, irmãos, nós precisamos sair daqui entendido disso hoje. A tua mente aí, por mais brilhante que ela seja, você não tem capacidade para entender o que é o reino dos céus. Nós somos crianças quando nós tratamos sobre o reino dos céus. Tudo que é instruído e orientado sobre Jesus, nós ainda estamos apenas talvez alguns de nós, pela virtude dada pelo poder do Espírito Santo, talvez consigamos em nossa mente ter um mínimo de revelação do que é verdadeiramente o reino dos céus, porque isso só nos será revelado no dia que nós chegarmos lá, no dia em que nós alcançarmos os céus, pela salvação dada por Jesus Cristo, e nós alcançarmos e chegarmos lá, nós compreenderemos perfeitamente o que é realmente o reino dos céus, pelos quais nós estamos lutando aqui hoje. E esta luta que você e eu estamos vivendo aqui nessa terra, como eu já disse, será momentos de muita felicidade e momentos de muita tristeza. Mas aqui vem a qualidade que você está construindo. E é por isso que Jesus ele fala assim: olha, você vai chorar, porque quando você começa a pensar no que é, ou na tentativa de entender perfeitamente o reino dos céus, você vai compreender e vai começar a entender a tua própria imperfeição diante de um Deus Todo-Poderoso, diante de um Deus que é o Criador dos céus e da terra. E se de repente hoje
você não consegue ser despertado, o seu coração não consegue ser despertado para o que é a busca pelo reino dos céus e o tamanho do poder de Deus, você realmente ainda não compreendeu, não entendeu ainda o sacrifício de Jesus na cruz. E é por isso que quando você consegue minimamente entender o propósito do Senhor Jesus, você no seu coração precisa chorar, o seu coração precisa entrar em luto pela tua condição, pela minha condição de pecador, de indigno de estar diante da presença de um Deus que é misericordioso, que é poderoso e que é santo, santo e santo. Nós precisamos chorar no dia de hoje, porque a minha condição é de pecador, a minha condição é de jamais me aproximar do Deus que criou os céus e a terra, mas porque Jesus morreu por mim, eu também choro pela minha qualidade horrível de vida de pecador, e agora eu olho para Jesus como o único Salvador, e eu vejo apenas nele uma porta ao qual eu posso alcançar os céus. Por isso que eu choro, por isso que o Senhor Jesus ele fala: abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. A cruz do Calvário, Jesus, quando ele morre na cruz, ele nos consola, porque agora eu tenho uma porta para adentrar aos céus, eu tenho uma porta para caminhar, eu tenho um motivo pessoal para olhar, eu tenho um exemplo pessoal de alguém que viveu igual eu vivo aqui. Já notaram que até aqui, até neste momento, nós não tínhamos um exemplo prático de alguém poderoso vivendo aqui nesta terra, sofrendo o mesmo que você e que eu sofremos aqui. Ele foi criança, sofreu o que as crianças de repente sofrem hoje. Ele foi jovem, como os jovens que vivem aqui hoje, pré-adolescente. Já pensou? Jesus foi pré-adolescente como vocês. Viveu aqui, sofreu os mesmos bullying, né, que naquela época tinha também. Sofreu a mesma coisa ali. Como jovem, vocês acham que ele não teve as mesmas dificuldades que de repente os jovens de hoje têm? O que eu vou ser? Para onde eu vou caminhar? Talvez em Jesus existia ali a plenitude, porque ele sabia que era o Filho de Deus e qual era o objetivo dele estar ali. Mas ele viveu com certeza em meio aos que também sofriam. Ele foi um homem, ele precisou trabalhar, ele precisou entender como que era a dinâmica do trabalho, a necessidade de produzir valores financeiros. Às vezes a gente não consegue enxergar Jesus assim, né? A gente só consegue enxergar Jesus lá pregando o evangelho, mas antes disso ele trabalhava com o pai dele. Eu fico olhando assim, pensando, né? Jesus cortando ali uma madeira, né? O Valdir, nossos produtores de madeira, cortando uma madeira, sabe? Fazendo uma cadeira dessa aqui e carregando não sei se era uma carroça, e levava lá para poder fazer a entrega do dia. Pensa nisso. Ele viveu, irmãos, desse jeito, igual eu e você. Ele viveu dessa forma e mostrou para mim e você como exemplo supremo de que é possível viver esta vida aqui na terra com qualidade. Muitas vezes vai ter o sofrimento, muitas vezes vai ter um momento de felicidade, um momento de alegria, um momento de tristeza, mas é possível construir uma vida com qualidade. E por isso que ele fala que abençoados são aqueles que choram, porque o Senhor Jesus vai nos consolar em todo o tempo, para a glória do seu santo nome, porque Ele é a porta, Ele é a construção, é através dele, do exemplo dele, que nós construímos uma vida realmente de qualidade para alcançarmos os céus. Jesus precisa ser o exemplo pessoal para você. Aí me vem aquela preocupação o tempo todo, o quanto eu e você, apesar de ouvir muito falar de Jesus, o quanto eu e você estudamos Jesus e vivemos como Jesus. Às vezes eu ouço falar de Jesus o tempo todo, mas espera aí, eu pego a prática de Jesus ali e aplico na minha vida? Porque a humildade foi um dos pontos que Jesus mais usou. Ele, apesar
de ser o Todo-Poderoso, o primeiro ato de humildade que nós falamos aqui de Jesus foi o quê? Esvaziar-se a si mesmo como Deus, o Filho de Deus. Ele sai dos céus se esvaziando do seu poder. Ele tira tudo que ele era, ele tira a sua glória, ele sai e se torna como um de nós aqui na terra, pecadores. E quando ele está aqui na terra, ele sofre, porque ele olha para dentro dele e vê como que nós deveríamos nos sentir como pecadores, e por isso que ele fala que ele vai consolar aqueles que choram. Se você hoje não chora pela sua condição de pecador, irmão, clama a misericórdia do Senhor, porque você é pecador, salvo por Jesus Cristo. Você glorifica Ele, mas você precisa entender ainda que a sua condição é de pecador. Você precisa reconhecer a sua condição de pecador e precisa buscar a misericórdia do Senhor, se arrepender por ser um pecador e buscar viver dentro dos exemplos dados pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, vivemos com honestidade, vivemos de uma forma que não é fingir que nós somos fortes. As pessoas às vezes gostam de fingir, né, de falar: eu sou forte, eu não preciso. Eu gosto porque os psicólogos, a primeira coisa que faz é abrir a mente, né, da pessoa e mostrar que ela precisa se expor, né? Ela precisa se abrir, né? Eu fico pensando no trabalho que esses psicólogos têm com homem, né? Então assim, é uma dificuldade, porque mulher se abre muito mais fácil. Agora, com os homens, primeiro que você não tem quase um paciente homem, né? Começa por aí, né? Os que tem bastante paciente? Ah, é verdade, na comunidade você tem bastante. Fazer esses homens se abrirem deve ser um sacrifício, deve ser. Porque no momento em que você se abre, você mostra as suas dificuldades, você mesmo começa a compreender o quanto você precisa do amor de Cristo na sua vida. Quanto mais a gente se abre e entende as nossas dificuldades pessoais, irmãos, mais o Senhor Jesus quer consolar a tua vida para que você possa se tornar forte. E não com o objetivo de trazer plena felicidade na tua vida, mas que você tenha pelo menos a qualidade de poder caminhar uma jornada até chegar ao grande dia do Senhor. Por fim, nós vemos aqui o verso 5, que aí o Senhor faz uma promessa, e essa promessa é a que nós precisamos carregar em nossas vidas. Essa promessa que Ele nos dá aqui, quando Ele fala que os mansos, né, os abençoados são os mansos, porque eles vão herdar, né, a terra. Nota que quando Jesus ele faz, né, isso aqui, a gente sempre dá um sentido escatológico para as coisas, né? Mas você adotou que aqui o que Jesus está falando assim, olha, se você for manso de coração aqui, você vai herdar o reino do céu. Isso é meio normal, já é natural. Você vai mesmo herdar o reino do céu, porque você está sendo generoso, você está vivendo uma vida de humildade. Mas o que Jesus nos provoca aqui é que a promessa de uma terra é essa aqui também. Então por isso que quando a gente fala de felicidade, a gente está tentando atrelar financeiramente alguma coisa aqui na nossa vida, porque parece que se eu tiver uma casa, se eu tiver um carro, se eu morar num bom bairro da cidade, se eu tiver uma conta financeira bem abastecida, eu vou estar sendo feliz aqui. Mas você já notou, ou já percebeu quantos que muitas vezes vivem aí com expressivos valores financeiros, morrem todos os dias por às vezes alguma coisa besta? Não é igual, eu costumo olhar assim, o pessoal gosta de fazer, até eu vi uma reportagem essa semana aí, Mato Grosso está investindo em algumas áreas para poder melhorar o turismo, né, aqui no estado, e aí acho que foi o governador falando que eles têm um cálculo, um estudo lá, né, que em termos de turismo, mais ou menos 10% do turismo mundial é de radical, é de coisas radicais. As pessoas querem sair, tipo, surfar não, esquiar nas neves, ou subir em alguma montanha maluca. E aí eu lembrando, né, do pessoal, daquela menina brasileira que morreu lá no vulcão, não sei da onde, lá que estava andando lá, esse tempo atrás, ano passado foi, né? Aí eu lembrando disso, realmente tem gente que sai de casa, seu conforto, que pode ser mínimo, mas é conforto.
E o cara vai subir uma montanha lá onde já foi um vulcão. Tudo bem, pode ser um pouco de preguiça da minha parte, né? De não querer um negócio desse. E tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta na beira de rio, né? Ficar pescando ali com os mosquitos picando, né? Cadê o José? Estava por aqui, né? Olha, gosta de ir para a beira de rio, lá no... Ou seja, tem 10% de pessoas que daí, quando tem dinheiro, começa a fazer umas coisas meio malucas. E o que normalmente acontece? Morre. Então, perceba, irmãos, que herdar a terra é aqui também. É os céus, mas é aqui também. Quando eu sou manso de coração, eu não saio provocando aí, numa primeira fechada que eu levo do trânsito aqui, eu saio provocando, xingando as pessoas. Não, eu penso 2 vezes. É a qualidade que eu estou buscando. Quantos às vezes não morrem aí no trânsito aí porque dá um xingão no outro ali, o cara sai armado lá e mete bala, pronto, morreu. O cara pode estar num carro do ano, pode estar com dinheiro no banco, um outro doido qualquer sai dentro do carro, vai lá e te dá um tiro, porque você xingou ele de repente, porque ele te fechou no trânsito. E aí? Cadê a tua herança? Cadê a herança que você deveria ter? É errado o que aconteceu, é errado, mas não importa, irmãos. O que importa é que Jesus está nos orientando, que os mansos de coração, eles vão herdar a terra. Os mansos é aqueles que sabem se comportar diante de uma sociedade que está terrível. Os mansos são aqueles que conseguem ser exemplos para essa sociedade que está aqui. Os mansos são aqueles que conseguem ser o farol para aqueles que estão buscando. Porque hoje há muitos perdidos, hoje há muitos tentando encontrar algum tipo de caminho, tentando encontrar algum tipo de palavra, de orientação, e eles não conseguem. Mas os mansos são aqueles que compreenderam o propósito do Evangelho em salvar a humanidade e conseguem se acender aonde eles estiverem e mostrar: olha, este aqui é o caminho que eu sigo, que tem dado qualidade na minha vida, ao qual eu estou buscando. Há um Jesus que morreu por mim na cruz do Calvário, e eu estou agora entrando por esta porta para alcançar a salvação e a vida eterna que Ele proveu para mim. É isso que a humanidade busca, é isso que as pessoas buscam. E às vezes eu me pergunto: o que nós estamos fazendo para ser este farol ao qual as pessoas podem olhar e ver que eu, com a minha mansidão aqui na terra, tenho provocado também outras pessoas para que elas busquem através de mim entender o que é o propósito dado por Jesus Cristo quando Ele morre na cruz do Calvário. Às vezes, quando nós passamos a nossa vida, entendemos que no dia a dia há sim momentos de felicidade, momentos de tristeza, mas eu tenho que buscar esta qualidade. O Evangelho pode prover sobre nós esta qualidade quando eu busco estas orientações que Jesus nos dá aqui. O capítulo 5 ele segue ainda com mais bem-aventuranças. Não vou nem adentrar todas elas, mas essas 3 devem servir como base para nós. Nós sabemos ser humildes de coração, nós sabemos nos comportar de forma a chorar pelos nossos pecados, de compreendermos o nosso verdadeiro lugar neste mundo. Nós entendemos que somos pecadores e precisamos do Senhor Jesus, e nós buscarmos vivermos de forma com qualidade aqui nessa terra, para que muitos também possam encontrar o Evangelho do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, nos dar a cada dia mais direção, orientação, para que assim a gente não viva caindo nesses pontos de busca de felicidade, mas que nós possamos buscar uma qualidade de vida para nós nessa terra, uma qualidade provida pelo poder e pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Passar a palavra ao pastor para nos conduzir esse momento de oração diante do nosso Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos pedir a bênção de Deus nesta manhã. Nós oramos agora, vamos orar pelas famílias da semana. Será projetado ali as 2 famílias. Família do nosso, família Maciel, né? O senhor Josué, nossa família, a Josemília, a Josiélia, a Josiquésia, o Guilherme, Isabela e Mávila, que são os netos. E também a família Santos, o Francisco e a diaconisa Raquel. Está aqui a nossa Raquel, nosso irmão Francisco está distante daqui, vários. E vamos orar por essas famílias, né? Estamos aí.
tem seus propósitos, nossa família, muitas coisas a serem seguidas na vida. Você pensa, parece que é um jovenzinho, mas tem muita coisa tem muita coisa para acontecer. E eu tenho certeza que Ele espera a direção de Deus e a nossa família. Que Deus se revele na vida de vocês, na família de vocês. É o desejo dessa igreja, né? Nossa irmã Raquel também. O Francisco me disse um negócio ali na porta, né? Eu falei, vou ver se cumpre. Esse neto eu vou ver crescer. Mas de repente era por vídeo, né? Não, pelo que eu entendi dele, é a vontade pessoal de acompanhar esse desenvolvimento, né? Que Deus abençoe o nosso Francisco, que também essas coisas se concretizem, que vocês possam estar aqui juntos, servindo a Deus e também ajudando na família, que a gente se recompense de Deus na vida de vocês. Então, todos nós de joelhos agora, vamos orar por essas famílias. Meu Deus e Pai, você está no céu. Esse é o Francisco, Senhor. Estão diante da tua presença. A igreja de Deus. Tem orado por ele durante essa semana, Senhor. Apresentando as suas necessidades. Seja também a gratidão que eles têm no seu coração. Senhor, já tem revelado a eles graça, vontade, misericórdia. Abençoa as nossas famílias. Deus abençoe. Nós vamos estar a vida à frente, continuar orando pela tua vida. Já vamos estar aí projetando, se há pedidos de oração, para que durante a oração você já esteja mentalizando e orando por essas pessoas que confiam na oração da igreja. Helena Maria, saúde. Rafael, saúde. Eva Sebastiana, saúde. Cristiane, saúde. Marcos Antônio, saúde. Edivan Júnior, saúde. Sebastiano Abreu, saúde. Alcemir, família, libertação. Alcemir, cirurgia. Vitor Mateus, libertação. Janaína, libertação. Luan e Hélio, libertação. Se você também está aqui hoje, ouviu a palavra, ou veio aqui com uma fé no coração, desejo na alma, de receber oração por algo que está na tua vida, venha hoje com fé. Nós também estaremos orando com imposição das mãos pela sua vida. Venha e receba a bênção do Senhor sobre o seu coração.
Irmão, nós vamos orar agora. Ali já foi projetado, nós oramos. Mas além desses pedidos que estão aí, não nos esqueçamos do culto de amanhã, como foi dito. Culto jovem. O tema de amanhã é o tema do retiro. E o teu amor que constante. Isso. Para que você possa convidar, mas que Deus esteja presente. Que o Evangelho seja comunicado. Eu peço oração pela minha vida, família, que nós estamos indo hoje à tarde, nós vamos estar pregando ali em Cuiabá, no aniversário da igreja do CPA. Que Deus possa nos levar em paz e dar a sua bênção também naquela programação. Pedir oração também pelo presbítero Luciano, ele está em viagem, acho que ele está trabalhando, voltar dirigindo, que possa vir também a família, guardada pelas mãos do Senhor. Mais alguém aqui, temos orado também pelo Diácono Batista, que nos possa abençoar todas as coisas, orar pelo Pai também, que precisa da bênção de Deus. Você, Maria, vizinha, o Tiago, ela sempre está nos grupos das terças-feiras, ela está enfrentando um momento muito difícil, e ela está confiando no poder da oração. Nós não nos esqueçamos de orar por ela. De joelhos, oremos ao Senhor. Irmãos, vamos ficar em pé. Estaremos cantando o hino número 338. Hino número 338. Glória, desceu em seu sangue.
pré-retiro, né? Já vou convidar o irmão Lucas, então, estará com uma palavra aí para falar sobre o culto aí do pré-retiro que será amanhã, né? Pai do Senhor, irmãos, que alegria estar aqui no dia de sábado, né? Quase ninguém me vê aqui, falando na frente, mas eu vou ler a palavra do Senhor em 1 Pedro 3,15, que diz o seguinte: antes, santifique Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Antes de falar do culto pré-retiro, falar um pouquinho do Ministério Jovem, do desafio que a gente tem à frente. Eu, a Dantiele, o João Paulo, a Eda Bastos, o Claudecir como nosso presbítero conselheiro. Mas não só isso, é conclamar toda a igreja a estar conosco, ajudar o Ministério Jovem. Neste ano a gente está passando, a sociedade está passando por muitos avanços, um tempo muito complicado de imediatismo, de querer tudo para ontem, e as coisas não são assim. Então eu peço que nós possamos estar juntos, os pais, os jovens principalmente, para tudo aquilo que o Ministério vai preparar para este ano, tudo aquilo que Deus está colocando no nosso coração, para o planejamento deste ano. Não é um tempo fácil, é um tempo complicado para todo mundo, mas eu espero que em Cristo Jesus nós possamos ter vitória de tudo aquilo que nós estivemos planejando, pensando e naquilo que nós estivermos juntos, para que nós possamos falar para aqueles que nos ouvem a razão da esperança que é Cristo Jesus. Falando do culto pré-retiro, amanhã, dia 1º às 19h30, peço que todos também divulguem a imagem que está, a arte que está também no Instagram da igreja, nos status, no WhatsApp. Acho que o pessoal, todo mundo vê, alguns eu divulguei, alguns divulgaram, outros vieram falar comigo que não são da igreja. Vamos ver se alguns vêm, né? Tomara que venham em nome de Jesus. E que todos possam divulgar, convidar, para que todos estejam presentes aqui nesse momento, para a gente adorar e louvar o nosso Deus juntos. Outro recado também é que todos os jovens possam trazer as suas Bíblias físicas, já na preparação, já para o nosso retiro, já que lá na internet não funciona tão bem, né? A gente vai usar a nossa Bíblia física, então já todos com as suas Bíblias em mãos para a gente ler a palavra do Senhor junto e encorajá-los também ao nosso ano bíblico aí que está acontecendo pela igreja. Amém? Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade, que Deus nos abençoe. Obrigado, Lucas. Temos mais, né? Então, a inscrição do retiro já está chegando, né? Valor de 350. E a meia inscrição de 8 a 11 anos para R$ 175. E as parcelas no cartão de crédito podem ser até 6 vezes sem juros, né? Então, procurar aí o responsável para qualquer momento que você estiver. Encerramento das inscrições é amanhã. Então, ainda dá tempo hoje, né? Para fazer as inscrições. E as camisetas do retiro já chegaram. A retirada será hoje, após o culto, para que já efetuaram o pagamento. Tem a chave Pix aí, dentro do valor R$ 50. E a data limite para pagamento até o dia 10 de fevereiro. Está aí o jantar temático, vários povos, um só amor, né? Visando aí a Copa do Mundo, então já preparem suas camisas de time. Uns falam de um manto, né? Os que falam um manto, né? Já preparem aí suas camisas para vestir aí para o jantar temático. Só isso, né? Então, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe. Que possamos ter um abençoado sábado, um almoço feliz aí em família também. Passo a oportunidade para o pastor despedirá com uma bênção por você. Fica de pé, irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, agora e para sempre.